boa noite! Estamos em mais um episódio especial com este amigo abençoado que Deus me apresentou. Conheci o Kleber recentemente, faz pouco tempo, em uma viagem vindo aqui para minha casa, peguei o Uber e Deus me conectou a essa bênção e tive o prazer de poder saber um pouquinho, né? Foram 15 minutos de translado ali e tive o prazer, a honra de saber um pouquinho de um projeto gigante que nós temos aqui em São José do Rio Preto, né? Que nasceu, que Deus colocou no coração dele, que é o projeto Ebenezer de Futebol Campo Belo, né? Que trabalha aproximadamente em torno de 80 crianças de 7 a 18 anos. Então vamos conhecer hoje um pouquinho não, muito, né, desse projeto, que vá aí no coração de vocês. Compartilha, dá like, envia o link desse episódio com o máximo de pessoas, que eu tenho certeza que vai impactar o coração de cada um de vocês. E vocês que têm os seus filhos que queiram saber mais a respeito, vou estar deixando o contato do Kleber também, para vocês estarem seguindo as redes sociais do projeto e ter mais informações. Kleber, a paz seja Senhor. muito bem-vindo. Amém. Sinta-se à vontade, o que Deus colocou no seu coração, fale e deixa Deus te usar. Boa noite. Bom, vamos começar falando deles, das crianças, né? Então, em Provérbios 22, capítulo 6, fala: instrua ao menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. Viu, Kleber? Hoje é um assunto crianças, né? Jovens, crianças, é um assunto bastante delicado. Até muitas vezes, quando algo reverbera nas mídias de TV, são bastante polêmicos. Porém, são muito abafados, né? E dentro disso, para falar a respeito do projeto, como tudo isso surgiu? O que te inspirou a criar esse projeto, o Ebenezer? Há uns 2 anos atrás, eu fui conhecer uma igreja. Na verdade, eu fui fazer uma doação na igreja. E Deus tocou no coração de eu ficar naquela igreja. E Deus falou: o teu lugar é aqui. Aí, como eu frequentava uma outra igreja, que foi dela que eu fui levar a doação para ela, eu conversando com a minha esposa, falando: Paulo, alguma coisa aconteceu ali, que eu teria que ficar ali. E minha esposa, como a gente era pouco tempo convertido, ficou com medo da gente cair. Sim. Como somos fracos, e pessoas falando: não deixa ele sair, que ele vai cair, ele vai enfraquecer. E esse é uma das coisas que eu gosto mais de ouvir quando eu vou cair, que aí eu tenho forças para me levantar. Porque não tem palavra. A gente hoje está numa geração de crianças que não pode ouvir um não. E eu já capacito meus meninos, não só meus filhos, como meus alunos também, a serem fortes e guerreiros. Porque não, a gente vai ouvir muito aí fora. E foi meses, até que aconteceu. Eu fiz um propósito com a minha esposa, falei: se não acontecer isso nessa data, eu não vou ficar mais na igreja. Eu vou mudar, eu vou para aquela igreja. Aí aconteceu, teve a reunião, teve tudo, e Deus não falou o que tinha que ser ouvido e o que tinha que ser acontecido naquela igreja que eu estava. Então eu fui para essa outra igreja, conversei com o pastor e falei. Logo quando eu entrei na igreja, ele sabia do meu ministério, sabia que eu gostava de crianças. Eu fiz cursos para cuidar de casais também, porque a minha esposa sofreu um bocado comigo. Sim. Então, eu aprendi a amar mais a família a partir desse curso. Logo me batizei também. Mas vamos falar do projeto, então. Aí conversei com o pastor. Falei: pastor, tem um espaço lá atrás. Por que a gente não usa fazer um campinho para trazer crianças para dentro da igreja? Melhor do que elas ficarem na rua. Aí comecei lá a dar aula só de sábado, porque como não tinha luz, então eu tinha que dar sábado à tarde aulas lá. Só que aí esfriou.
Você foi falando só ali. Só foi falado com o pastor autorizou. Sim. Ele foi bem claro, falou que não tinha condição de ter o projeto na hora. Eu me propus, falei, eu corro atrás, eu faço tudo. Só que eu dei aquela esfriada. Aí um certo dia eu pedalando, no meio de uma trilha lá em Bálsamo, surgiu uma voz. E as crianças, vai ficar parado até quando? Eu entrei em desespero. No meio do mato, não atendia telefone, não conseguia ligar para ninguém. Aí fui, saí, consegui chegar na cidade, aí comecei a contatar colegas, amigos, precisando de bola, que nem bola eu tinha. Aí liguei para um, liguei para outro, fui na casa de um, na casa de outro, até que veio uma benção. O Di, mandei para ele, conversei com ele, falou, Cleber, as bolas que eu tinha, nós jogamos tudo fora na final. Nós sorteamos elas. Mas vai lá na loja e vê quanto custa. Fui lá na loja, comprei a bola. Aquele mesmo dia voltei. Começou eu, meus 2 filhos e uns menininhos que estavam lá, um golzinho. Então, quando a gente fala com Deus, quando Deus autoriza uma obra na sua vida e você tenta recuar ela, não adianta. Ele vai te chamar. Então Deus teve que me dar essa cutucada no meio do mato, pedalando de bicicleta, para mim começar esse projeto. Aí nisso começou com os golzinhos, aí conseguimos gol, meu ex-patrão foi, um monte de dinheiro, fiz uma trava maior e já vai para 3 anos que nós estamos com esse projeto, jogando até campeonatos importantes da cidade. E passa tudo muito rápido, né? Muito rápido. Parece que a forma que a gente conta, às vezes parece que é mais tempo, mas o projeto é novo, né? Está com 3 anos aí, né? Tudo acontecendo, e nós vamos chegar aí porque tem jovens e crianças que estão indo para times grandes, né? Recebendo propostas pela qualidade do trabalho que ele faz com cada um, que você pode sentir nas palavras o amor que ele tem com cada criança, né? Você sente na alma, né? O que até a gente emociona também, mas não tem como você não sentir isso, esse amor que ele tem com cada um, que como são na base de 80 crianças aí, então são 80 filhos, de fato, ele trata todos eles por igual, né? Como pai de verdade, e ensinando princípios, que é uma das coisas que está se extinguindo cada dia mais, é isso, princípios, né? Para todas as situações e profissões hoje, não é somente futebol, mas se você ensina esses princípios a serem homens, por mais sendo crianças, mas para ensinar a serem homens, serão pessoas brilhantes, serão totalmente diferentes, que é o que a gente precisa hoje, né? Precisamos hoje. Com certeza. E qual foi, né? Qual foi um dos maiores desafios que você teve nesse processo agora, desses 3 anos? O projeto sempre, o que fazemos? Infelizmente é o dinheiro, porque tudo tem um custo. Mas Deus está honrando, Deus vai preparando as coisas. A mulher chega a brigar com a gente, fala, você tira de casa para levar para as crianças. Mas eu falo, se eu não fazer isso para essas crianças, quem que vai fazer? O nosso governo não está pensando neles. As pessoas não querem, tudo cobra, tudo pega dinheiro, tudo faz isso. Se eu não fazer esse trabalho, eu não tive isso lá atrás. Como muitos da minha idade não teve. E hoje eu tenho essa honra de fazer isso com muito amor, com determinação, cobrança, tudo. É que nem você falou, temos crianças, cada criança é trabalhada de um jeito. Não é todas iguais, mas tem crianças que eu tenho que trabalhar. Que nem eu vou falar do meu zagueiro, que esse eu posso falar dele. Quando que é um deles. Ele não foi porque quando ele foi para a Copinha ele quebrou o tornozelo, mas ele foi. Mas vamos falar dele. Quando ele chegou no meu projeto, era um menino rebelde. Brigava, xingava. Aí eu falava com ele. Aí ele falou, eu sou atacante. Eu falei, não, você não vai ser atacante aqui, você vai ser zagueiro. Não, vou embora, foi embora. Depois de 3 semanas ele voltou. Professor, posso voltar? Eu falei, pode, mas você vai jogar ali onde eu pedi para você jogar, na zaga. No primeiro ano, de 11 jogos, ele foi 11 vezes destaque, jogando na posição que eu indiquei para ele.
Porque às vezes os pais querem, meu filho tem que ser atacante. Não, teu filho tem a posição que ele joga. Às vezes o seu filho não consegue fazer aquela função melhor que a outra. Então, se eu consigo ver ele ali e consigo jogar ele lá, eu vou jogar ele lá, porque lá eu sei que vai dar mais futuro. Então, quer dizer, nesses 2 anos, nós jogamos 4 campeonatos. 4 campeonatos ele foi em destaques, jogando de zaga. Então, aí teve um certo tempo ele começou a ficar rebelde de novo. Eu tive que conversar com o pai dele. Aí eu cheguei e falei com o pai dele, tá acontecendo algo na sua casa. Ele falou, recentemente nós temos uma separação, minha mãe dele. Eu já sabia por onde começar a conversar com ele. E afeta, né? Afeta, querendo ou não querendo, é uma criança. Sim. Então, tive que sentar com ele. Quando eu via que ele estava nervoso, eu tirava ele perto dos meninos, eu ia lá, nós conversava, falava, volta. Teve 3 dias de treino, eu tenho que mandar ele embora. Falei, você vai embora, amanhã você volta. Hoje você não está com a cabeça. Aí amanhã a gente conversa. Porque não adianta a gente conversar estressado, nervoso. Então, ele ia embora, bravo, mas ele voltava no outro dia para a gente sentar e conversar. Então, é o trabalhar com eles. Cada um tem um sistema. Tem um que eu posso falar mais firme, tem uns que eu tenho que falar mais delicado, tem uns que eu tenho que falar mais forte. Então, é o jeito de trabalhar com eles. Sim. E Deus, como muita gente fala, que eu não estou preparado para eles. Mas não é eu, é Deus que me prepara. É Deus que faz eu falar com eles, é Deus que faz eu estar ali naquele momento. Porque eu falo com meus filhos isso. Às vezes eu chego lá, tem menino de 20 anos que vai lá dar abraço de mim e brincar de lutinha comigo. Por quê? Marmanjo. Porque é amor. Amor. Às vezes ele larga os outros professores lá. Esse ano passado mesmo, que nós juntaram todos eles para me derrubar. Enquanto eles não me derrubaram, eles não pararam. E os outros técnicos lá olhando. E os filhos brincando com ele. O que está acontecendo? Correndo atrás de mim, bordo do campo, brincando de lutinha, cara. Então, é emocionante estar com eles ali naquele momento ali. E eu fico feliz. Cada vez que eu vou lá, mesmo que a mulher fique brava, no dia que chego meia-noite em casa, tava com os meninos, tava com o celular. Passa o tempo, né? Porque com os maiores eu fico até mais tarde, né? Os menores vão embora. Você já libera? Já libero pra mãe e levar. As mães que vão lá já vão embora. Mas os maiores, dia 16, 17, eu fico brincando com eles lá, para dar um espaço mais para eles. Realmente é mais que um projeto, né? É mais que realmente é Deus. É Deus. Primeiramente é Deus. Totalmente. E dentro disso, eu acredito que você tem muitas e muitas histórias, por mais que seja pouco tempo, 3 anos apenas. Mas qual foi as principais mudanças em crianças ali? Tenho certeza que deve ter chegado em situações de crianças ali, como posso dizer, bem difícil mesmo de se lidar. Você acabou de citar um exemplo, mas eu acredito que existe mais ali. E qual foi as principais mudanças que você sentiu nos seus pequeninos? Eu sinto assim, que nem tem pessoas, eu falo muito que tem pais que trancam as crianças dentro de casa. Algumas crianças, eu falo assim, crianças têm TDAH, tem essas coisas. E meu filho tem. Só que o meu filho, depois que ele conheceu o futebol, e não só ele, tem alguns meninos também, que eles se adaptam com os meninos. Eu não tenho que esconder uma criança dentro de casa, eu tenho que apresentar ela para o mundo. Então, o meu filho, ele não tinha contato, ficava sempre isoladinho, tudo. Após o futebol, ele é um dos meninos assim, ele é ruim. Ele não tem a categoria de ser um jogador bom ainda. Só que os meninos da escolinha que ele frequenta, fora ele treina comigo, mas ele treina numa escolinha. Adoram ele, brincam com ele, sabem que ele é coisa. Ô Vitão, ele chama Vitor, meu filho maior. Então, é isso que eu falo com as mães. Foi uma mãe esse dia lá, eu falei, traz seu filho, nós vamos trabalhar com seu filho, mesmo que ele seja especial. É isso que eles precisam, estar em contato com as crianças, porque quando eles têm contato, é igual quando a gente está fora da casa de Deus. A gente sabe que está errado, mas está ali, fazendo as coisas erradas. Quando a gente entra na caixa de Deus, a gente sabe que todas as pessoas podem mudar. Até as que já teve o caso de eu falar mesmo, que aquele menino não teria mudança. De olhar assim, né? Esse não tem jeito. Esse não tem jeito. Hoje ele é pastor.
Aí Deus fala assim, tem jeito sim. Então, quem sou eu para criticar alguém, uma criança, mesmo que ela seja diferente? Eu fui fazer os uniformes agora. Eu cheguei no cara e falei, eu preciso que você faça de todos os uniformes que você for fazer para mim, 3 no extra G. Porque eu tenho meninos maiores lá, maiores. Então, eles não vão ficar de fora do jogo, do campeonato. Não é por causa da estrutura deles que eles não vão ficar, eles vão jogar campeonato também. Porque a minha intuição e a de Deus é fazer eles aparecerem. Eu fico escondido ali. Mas eles têm que estar ali. Eu escutei muito isso. Mas você vai perder o jogo. Não importa o resultado. Eu importo por eles estar felizes. Por eles estão sabendo que eles podem mudar. Dali, para eles mudarem, para eles ficarem um atleta, depende só deles. Se eles quiserem falar, agora eu vou focar, que eu tenho meninos lá. Se você vê, você chora, eu choro. Eles chegam e dizem, não, professor, põe aí eu que eu vou resolver, põe aí eu que eu vou fazer isso, põe aí eu que eu vou fazer. Eu falo, filho, senta, espera um pouquinho, daqui a pouco. Aquela coisa pura, né? Pura vontade. Mesmo ele sabendo que ele vai entrar lá dentro, ele não vai render que nem os outros meninos. Sim. Mas ele fala, põe aí o professor que eu vou render. Isso não tem palavras, cara, não tem coisa. Então eu pego e ponho, coloco o menino lá. Eles ficam todos felizes, eles jogam um pouquinho. Então, isso muda a cabeça de uma criança. Muda mais na formação, né? Porque se você vai em outros lugares, eles falam, aquele ali não dá certo, vamos jogar só aqui fora, só no interno, só no campeonato interno. Não, eles têm que sair para conhecer. É o que eu faço com meus meninos. Então, o projeto em si lá não é para ficar só no projeto, é para revelar os meninos. Eu não tenho preocupação de ganhar título. Minha preocupação é que eles cresçam. Eles e eu diminua. Moldado o caráter deles. Moldado o caráter deles. Não é? Isso mesmo. Está sendo moldado. Até você falou algo muito, muito interessante a respeito da TDAH. Né? Existem muitas e muitas crianças hoje, até se você quiser falar até mais um pouco a respeito sobre isso, desse trabalho especial que você tem em cada um deles, que você vive, né? Quer assim ou não. Eu tenho, né? Você tem o seu filho, né? Você tem os seus filhos que ele é. Até para que as mães, para que os pais entendam um pouco mais a respeito. Olhe para nós a respeito sobre esse cuidado com os filhos especiais. Então, o que eu falo para vocês, pais, não tranque seus filhos. Leve ele. Ele vai dar trabalho. 2, 3, 4, 5 aulas. Mas depois ele vai se enturmar com as outras crianças. Ele se enturmando com as outras crianças, como que digamos, o rendimento dele vai melhorar. Como o do meu filho está melhorando. O professor que está cuidando dele agora, ele falou, não, Febre, eu conto com ele esse campeonato. Então, você vê. Que a câmera, na hora que ele começa a falar, a câmera embaçou bem na hora. Só esse pedacinho dele. Ele volta, começa a explicar de novo, né? Eu fiz a pergunta, já que ele começou. Isso. Então, pais, deixe seus filhos curtirem. Você vai ter reclamação sim, 1, 2, 3, mas não desista. Coloca seu filho numa escolinha, coloca seu filho para fazer um esporte, para ele ter contato com as outras crianças. Você vai ver que isso vai mudar muito. O meu filho, eu falo pelo meu filho isso. O meu filho hoje ele não é o craque, só que ele é uma peça principal do time. Porque ele faz as pessoas rirem, ele brinca, ele tem um amor, que ele tem 12 anos, mas o amor dele, a mente dele é de uma criança de 8. Você vê isso, mas o carinho que ele tem pelos meninos é demais. Então, tudo isso, porque eu pus ele no esporte. Faz 2 anos que ele está jogando, ele já mudou muito, muito, muito. E não só ele, tem outros meninos também, que a partir do esporte melhoraram, até dentro de casa. Tem mães que ligam para a minha menina que toma conta das redes sociais, nossa, você fala, meu filho mudou muito, meu filho está diferente. Mas por que ele está sendo diferente? Porque lá dentro
ele está sendo acolhido, mesmo eu sendo bravo, eu orientando eles e castigando eles, porque lá tem coisa, você errou, xingou, você corre em volta do campo, você coisa. Tudo um método para quê? Diminuiu demais isso. As agressões verbais dos meninos. Então, eu converso com eles sobre tudo que é para a melhora deles. Sim, não existe diferença. Não existe diferença. Nós temos que tratar eles, eu trato eles, os meus professores estão lá também, igual aos filhos. Sim. Às vezes até melhor, que eu falo com meus filhos, porque um abraço deles é melhor, porque o abraço deles é amor. Um filho que te abraça por obrigação. Infelizmente é assim, eu vejo. Eles vêm e te abraçam, porque eles vêm e se chegam. Ontem eu não ia dar aula, né? A hora que eles viram meu carro, você escutou, o Kleber chegou. Então, eles ficam ali na expectativa. Esperando, né? Mesmo sabendo que eu não ia ir, mas a hora que eles viram o carro, opa, já começaram a gritar de longe. Então, tem dinheiro que paga isso? Não tem dinheiro que paga isso, é amor. Até na hora que a gente está vivendo hoje em dia, né? Tá tudo tão frio, tá tudo tão corrido. E a gente tem essa oportunidade desse amor real. Verdadeiro e puro, isso sem dúvida, né? E viu, Benção? Eu tenho certeza que possa ter sim, tem uma história marcante de alguns dos seus filhos, de todos esses filhos, tem algum que marcou mesmo nesse período desses 3 anos, desse projeto? No projeto? Temos sim. Temos o caso do Vitinho, que foi para São Paulo, está treinando lá, está fazendo. Ele está em adaptação no São Paulo. Então é um menino de. Hoje ele acho que vai fazer 12 anos esse ano também, mas ele está sendo acompanhado pelo São Paulo. É um menino assim, muito bom também, muito talentoso. Sim. Que nos fala a respeito do Vitor. Vitor. Nos fala a respeito do Vitor, como que ele chegou lá no projeto e hoje está no êxito já, né, para caminho de São Paulo. O Vitor, quando ele chegou, eu fiz até uma coisa que não assim, não era nem para mim ter feito, porque nós fizemos tipo uma peneira num campo, e naquele dia choveu muito, estava relampeando, e o pai dele resolveu não levar ele. Só que eu sabia que ele tinha talento. Então eu conversei com os professores da autoescola, que é o Rafa, do Noturnos, que abriu essas portas pra gente. No começo foi ele que abriu. Aí eu cheguei no Rafa, falei, Rafa, tem um menino lá bom, cara, posso trazer ele? Ele não estava aquele dia, mas depois desse dia o moleque deslanchou, o menino deslanchou. Então, não só ele, como o outro Vitinho também, que era o ponto esquerdo, foi 2 meninos nesse mesmo período fazer os testes no São Paulo. Sim. Então, o Vitinho tá, o outro Vitor não tá. O ponto esquerdo não ficou. Porque aí eu não sei os critérios que eles usaram lá. Porque os dois tinham capacidade tanto que ele de ficar. Mas cada treinador tem um olho. Então, infelizmente, eles preferiram pelo outro Vitinho. Que ganhou vários troféus de artilheiro, destaque, nesses 2 anos agora. Jogou até o Campeonato Paulista, Sub-11 já participou do Paulista já. Sim. Então, tem o Davi, que foi agora, recentemente, ele foi pro Londrina, foi muito bem acolhido lá, só que ele optou de jogar o Campeonato Paulista. Então ele retornou pra cá. E vai jogar o Campeonato Paulista pelo Rio Preto. Sim. Tá tudo assim para fazer isso, para ele estar jogando. Não é que ele tá falando isso. Mas é um menino que se destacou bem, que muitos falavam que não vingava também. Então, quando não vinga, eu já tive até um menino meu, que eu uso ele muito nas minhas palestras também, que é o Wendel. Ele era um dos piores meninos que eu tinha. E tinha uns bons, né? Você não vai virar nada, como o Davi. O Wendel, cara, esses tempos eu fui fazer academia antes da minha mulher engravidar. Fala que a culpa da minha mulher engravidar foi a academia. Que deu mais disposição. Então, eu encontrei esse menino na academia, sozinho, cara. Eu chorei. Quando eu vi ele treinando lá sozinho, eu chorei. Falei, nossa, Wendel, você tá aqui? Não, eu tô focado. Eu vou jogar o Paulista, não sei o quê.
Aí eu falei, nossa, eu fiquei emocionado demais. Eu fico muito emocionado com isso. Porque não é o talento, é a vontade. Muitos talentos Existem talentos, né? estão ficando para trás. Muitos talentos, inclusive do projeto lá, estão ficando para trás. Quem está vencendo? A força de vontade. A força de vencer. Foi o que está acontecendo com o Endo, com o Davi, que o pai dele é lutador de jiu-jitsu. Quando ele foi jogar bola, o pai dele falou, não, ele não pode, ele não gosta. Deixa ele jogar bola. Só um pouquinho. Deixa ele comigo só um pouquinho, né? Aí ele foi. O menino, cara, do ano passado pra cá só foi destaque. Inclusive, quem foi receber os troféus dele foi o próprio pai, porque ele não estava aqui. Ele estava lá em Londrina em teste. Sim. Então o pai que foi lá receber os troféus dele, de artilheiro, destaque. Então, olha como que o mundo dá volta. Então, dá o espaço para o teu filho. Deixe o filho seu tentar o sonho dele. Às vezes o sonho do seu filho não é o seu sonho. Eu falo isso por experiência própria. Eu amo futebol, eu adoro futebol. Meus filhos não gostam, eles brincam porque Tá ali, com o pai ali, porque eu né? tô ali. Os meus filhos, o Benício vai ser. O Benício vai ser jogador, em nome de Jesus. E o Benício tá chegando. Entre hoje e amanhã, ele tá nascendo. Então, Né? o Benício Tá saindo do forno. tá saindo do forno. Faz domingo e segunda. Isso. Domingo e segunda, acho que ele tá Tá passando. pra nascer. Tá pra nascer. Então, eu falo assim, eu não forço meus filhos a jogarem bola. Sim. Não quer jogar, quer brincar? Tudo bem, eu já ponho eles de canto. Eu tenho coisa de canto. Eu tenho que focar em quem eu vejo que quer ser jogadores. Eu falo isso pra eles, falo, filhos, o pai vai investir naquele. Então, até vocês entrar em situação se vocês querem jogar ou não. Entender, né? Você sabe. Sim. Porque o meu filho escreve fala que quer ser advogado. Então, então estuda. Sim. Tem que estudar para ser advogado. O outro quer morar nos Estados Unidos, então tem que estudar também. Tem que ter um inglês. Tem que ter um inglês. Né? Então, o sonho deles não é o meu sonho. Eu não posso forçar os meus filhos a jogarem futebol porque eu jogava lá atrás. É totalmente diferente. Cada criança tem o seu tempo, o seu momento. Então, hoje eu vejo muitos pais aí forçando o filho. Não, meu filho tem que ser isso, meu filho tem que ser jogador? Não, deixa teu filho ser o que ele quer. Ele pode ser um jogador de basquete, pode ser um jogador de futsal. Hoje eu vejo os pais proibindo o filho de jogar futsal porque o futsal não dá dinheiro. Mas o futsal é a abertura para entrar no campo, porque ali seu filho vai pegar habilidade. Eu indico todos os pais menores de 5 anos a participar de colocar o filho no futebol de salão. Porque até fortalece até mais a resistência. A resistência, o espaço é pequeno e exige a mesma velocidade. mais. Mais, né? Futebol de salão é mais. Isso é mais. Sim. Porque o futebol de salão, o menino não tem tempo de ficar parado, ele tem que rodar. O campo, se você dá um lançamento, você fica parado lá 20 segundos. Esperando até. Sim. Então, eu vi uma reportagem do Kaká, um jogo de 45 minutos, um jogador ele fica 1 minuto e 30 com a bola no pé. No futsal ele fica mais tempo. Porque no campo são 11, não tem espaço. O futsal é rápido. Então, o próprio Kaká fala isso. É comprovado. Então, deixe teu filho começar do baixo. Outra coisa que eu falo para os meus meninos, não comece do alto. Comece de degrau, subindo. Degrau por degrau. Porque se você chegar no sexto, você cair, você tem força para subir. Agora, se eu começo lá no Palmeiras, se eu cair, eu vou desistir. Porque eu não vou querer jogar um time pequeno, não quero jogar nisso. Não, começa de pequeno. Começa no básico. Teve um caso até desse processo. No Uber de novo. Eu ia cancelar uma corrida porque a mulher estava num lugar que não estava com pegar. E eu falei sobre essa escada com ela. Aí eu falei, eu vou buscar essa mulher. Deus tocou no coração. E quando Deus toca no coração, eu não desobedeço. Vai, fui lá, cadê essa mulher? Olha que a mulher disse, eu ia na mulher, falei assim, essa mulher. Aí fomos conversando. Fiquei 1h30 conversando com a mulher. 1h30. Aí fui falando, aí falei da escada dos meus meninos no projeto. Ela começou a chorar na hora. A hora que eu comecei a falar, começa de baixo. Ela já começou a chorar.
Aí eu falei, você começou do alto. Ela falou, comecei do alto. Era uma cantora. Ela caiu, desmoronou. Pensou até em suicídio. Então, olha como que Deus trabalha na sua vida. A história dos meus meninos foi morrendo nessa mulher. Por quê? Porque Deus, às vezes, ela podia fazer uma besteira naquele dia. Ela falou para mim que ela já tinha pensado na semana anterior. Então, uma conversa, uma orientação básica que seja, só de degrau, mudou a vida de uma pessoa. Pode mudar a vida de uma criança. Tudo. É que eu falo para os meus. Comece de baixo. Se cair, levanta. Cair, levanta. Agora, se você sai lá de cima, você não, é difícil. A dificuldade é maior. A dificuldade é maior. A gente que... Eu tive essa... Eu nunca falei na minha vida que é beber. Sempre era zero. Chegou uma época da minha vida que comecei a beber. Eu também. Caí. Você fala, um dia eu vou tomar cerveja? Só que um dia. Então, aí eu falei, não, peraí, tá errado, tá errado. Então, graças a Deus, Deus usou meu filho para me parar de beber. Foi quando começou tudo essa minha mudança de vida. Faz 4 anos que mudou minha vida totalmente. Do que eu era antes, do que eu sou hoje. Hoje, graças a Deus, eu sou referência para alguns amigos meus. Muitos falaram, você não vai aguentar, porque eu bebia demais. Você não vai. É o que eu falei no início. Eu adoro quando as pessoas falam que eu não vou conseguir. Eu até, às vezes eu até forço a pessoa a falar, você não vai conseguir. Para me dar forças, para me lutar. E fazer isso aí que eu estou fazendo com esse projeto aí. Não é fácil, não é fácil. Mas Deus honra. Deus está na frente de tudo. Quando Deus está na frente, não dá errado. Não tem como, né? E outra, processo. Uma das coisas que a gente tem falado muito aqui no Fala Jovem, justamente é isso, processo, né? E por que nós, foi um exemplo claro que ele falou dessa passageira que ele pegou, né? Só dele falar, começa de baixo, vive cada degrau, vive cada momento. Sabe por que nós temos que começar de baixo? Uma das coisas que ele também disse, se a gente cai do terceiro, do quarto degrau, nós caímos, é mais fácil para você recuperar e poder, de fato, dar continuidade na sua vida, no propósito seu. É que, quando Deus nos entrega algo, quando Deus nos coloca algo para a gente que a gente faça, nós temos que ter a humildade de reconhecer os nossos erros, que nós somos propícios a errar, né? Ser humilde. E outra, o Senhor não vai nos entregar coisas absurdas, gigantescas em nossas mãos, sendo que a gente está preparado. Então, uma coisa que o processo é o preparo para que nós possamos pegar a bênção. O que ele faz com os meninos é o preparo para que em um futuro muito breve, como já tem testemunho falado aqui, que já tem meninos que estão em São Paulo, foi para o Paraná, e tais situações, tem pessoas de olho, mas foi primeiro o processo todo para chegar onde cada um está indo. E como todos que estão ali, têm a mesma oportunidade. Mas só que uma das coisas que existe ali, existem os pais. Né? Existem os pais ali, né? que educam os seus filhos, que direcionam os seus filhos. Ele faz a parte dele, como muito bem feita. Né? Com Cristo também ele faz. Mas também tem os pais. Mas que os pais também venham entender, a começar a olhar com esse olho e entender a chance que Deus está fazendo para que mude a vida da família todinha. Né, Bess? Uma criança pode mudar a vida de uma família. Da família inteira. Nós temos aí o Hendrick, né? O que o Hendrick fez com a família dele. Então, hoje, o sonho pode ser impossível para você, não para Deus. Se você tiver força de vontade, você vai chegar. É que eu falo, eu bato na tecla toda vez, às vezes eu fico 1 hora falando com eles. O que eu posso fazer é pôr vocês dentro da 4 linhas, lá dentro é vocês. Tem hora que dá vontade de eu entrar lá e jogar, só que eu não posso. É vocês que têm que fazer o processo de vocês evoluir. Assim, vocês vão vencer na vida. Com certeza, com certeza. E meu amigo, de que maneira o esporte pode ajudar o desenvolvimento espiritual e emocional das crianças? Muito, muito, muito. Eu vejo escolinhas aí que oram antes de começar, oram a hora que termina. Para mim você já ganha ponto. Porque você está tendo ali. Não é religião, é uma oração. A oração do Pai Nosso. Mas não importa, tendo ali um princípio de Deus.
terminou, começa. Eu falo muito, eu uso muito lá. Eu faço oração com eles, nós fazemos oração e falamos muitos. Sobre o quê? Testemunhos. A gente leva lá testemunhos vivos de pessoas que passou por coisas que não queremos que eles venham passar. Que eles não venham conhecer essa coisa chamada droga. Porque o nome já é uma coisa. O meu maior objetivo lá é que eu falo para eles, nem todos vocês vão ser jogadores, mas eu quero que vocês sejam homem. Quero que vocês daqui 10 anos estejam fazendo o que eu estou fazendo por vocês. Vocês fazendo com outras crianças. E não venham a experimentar drogas. Quando eu falo assim, eu já fui até crucificado, fui falado. Os meus filhos conhecem droga, de 10 e 12 anos. Porque eu mostrei para eles. Eu falo para eles, não presta, isso aqui não presta, isso aqui não vale nada, isso aqui não serve para você. Então eu estou orientando meus filhos. Eu não estou incentivando eles a usar, eu estou orientando. É o que está faltando para muitos pais. Capacite os filhos antes. Porque senão o mundo ensina do jeito deles. Ensina da forma totalmente errada, não é? E é difícil voltar. Muito difícil. A gente tira por base situações assim, que nem meus pais, nossos pais, acredito, né? Não tiveram isso quando eram crianças também. Não. E em muitas situações é o mundo que nos ensinou, né? E nós não podemos cobrar eles porque eles não tiveram isso também. Mas só que hoje, até mediante, está tudo muito avançado, já são assuntos que não é coisas absurdas de se falar. Na minha época, na sua época, meu Deus, não podia falar, não era? Não tinha assim, meu Deus, fulano está usando. As pessoas, era uma discriminação fora do mundo, não era? E hoje, para os pais, é algo muito mais fácil de se conversar. E, bênçãos, segue esse exemplo que ele está dizendo. Pais, conversam com todos os tipos de assuntos com os filhos de vocês. Tudo, desde sexo, droga, falem tudo. Principalmente Deus. Mas esses assuntos que nós falamos aqui no dia a dia, que a gente convive 24 horas com tudo isso, os seus filhos estão propícios a vivenciar e a tocar e a pegar todos esses assuntos. Por quê? Nas escolas hoje, né? Que infelizmente o governo está fazendo situações imateriais que induzem as crianças, desde mais pequenas até maiores, a cometerem situações que não é propício dos princípios que nós temos, que a gente sabe como é que é, né? Então, pais, não deixem de falar todos esses tipos de assuntos com cada um dos seus filhos, né, Bessa? Bem, isso. Inclusive, até viu, você já viu esse vídeo também, de uma criança perguntando quando que é a hora do pai dela. Não sei se você viu esse vídeo. Não cheguei a ver. A criança fala, pai, quanto custa a sua hora? O pai dele, ela fala R$150. Você não me dá 25 centavos? Aí o pai, por que 25 centavos? Para me comprar uma hora sua. Para mim poder estar conversando com você. Cara, aquilo corta o coração, velho. E hoje eu vejo isso. Eu falo assim, que nem vamos voltar lá, meus filhos. Eu fui criado sem pai e sem mãe. Então eu estava num posto de trabalho, que eu estava montado no elevador. Então eu ficava mais fora do que dentro de casa. Eu vinha cada 20 dias. Então uma hora chegou em mim e eu falei, peraí, meus filhos estão sendo criados sem pai também, ué? Aí eu vejo os pais falar, mas tem que trabalhar, tem isso, tem tudo. Eu ganhava 5 mil quase por mês. Eu saí para ganhar 1.500. Para estar perto dos meus filhos. Para cuidar dos meus filhos. Para não deixar o mundo ensinar os meus filhos. Não que meus filhos não vão conhecer o mundo. Mas até os 18 anos, eles vão estar comigo. Então hoje, consegui trabalhar. Hoje eu consegui um carro, nem carro eu tinha, consegui um carro, trabalho com Uber. Hoje eu tenho mais tempo para meus filhos. Não só para os meus filhos, mas para muitos filhos do projeto. Os 80. Os 80. Então, os mais que vão vir aí. É gratidão demais esse cuidar. Só que eu peço para vocês, pais e mães, converse mais, oriente mais o filho de vocês, capacite o filho de vocês ao mundo. Tire eles dessa zona de conforto, porque o mundo aí fora é brabo e difícil. Realmente. Até agora, nós estamos indo para o segundo bloco. Até agora, quanto ensinamento, direcionamento para os pais, né? Uma das coisas que eu tenho um sonho também de ser pai, em nome de Jesus, glória a Deus, os meus cotocos também, né? Mas só que é algo que é um sentimento muito bom
algo muito gostoso, que é um assunto que está sendo falado aqui. Eu estou indo na minha infância, eu estou indo em tantas situações que dá saudade do pai, da mãe também, né? E vocês que têm essa oportunidade de estar com seus pais, estejam, amem eles cada vez mais. E pai, olha esse vídeo que ele acabou de dizer, eu não cheguei a ver, mas só que de fato até teve outras entrevistas que a gente falou justamente sobre isso, né, sobre o tempo, o que você está fazendo com o seu tempo. A gente vê situações e exemplos no nosso meio de convívio que as crianças estão totalmente nervosas, estressadas, porque o amor sumiu. Isso aqui, ó, está substituindo a presença materna e paterna, porque os pais estão 24 horas ligados, trabalho. Quando chega, estão cansados e na hora que está deitado, está no telefone. Né, eu não converso com os filhos. E os filhos estão aonde? Já foi dormir porque a mãe vem para a escola. Então, comecem a analisar tudo isso. Esse primeiro bloco que está extraordinário, que bênção de Deus. E agora nós vamos tomar uma água, daqui a pouco estamos de volta. Fica aí com os nossos patrocinadores. Estamos de volta, que delícia nesses bastidores, é muito de Deus a gente conversando sobre o primeiro bloco, das coisas que Deus faz e coisas que Ele contou mais ainda para nós aqui, mas vai ficar só para a próxima, Ele vai ver mais isso para a gente aqui, com a graça de Deus. Mas Ele falou um ponto aqui muito importante, que eu vou querer ressaltar, trazer para os pastores, trazer para esse momento agora. Pensa, de fato, as atitudes dos pais influenciam nas crianças? Muito. Muito. Eu vou falar como o meu próprio testemunho já fala, né? O meu filho de 6 anos chegou em mim e falou: pai, quando eu vou começar a beber com você? Foi um tapa na minha cara. Então, naquele momento, eu sabia que aquilo não era para mim mais. Porque se eu continuasse com aquilo, quem sou eu para cobrar do meu filho mais para frente? Você não vai ter avô, né? Então eu não tenho voz de autoridade sobre o meu filho. Então nós pais, vamos fazer o máximo de certo possível. Que apenas uma ofensa sua no trânsito afeta seu filho. Então, faça tudo perfeitamente correto próximo ao filho de vocês. Porque um erro que ele desceu, pode ter certeza que ele vai seguir. Vai cobrar, né? As mil coisas que você falou certa para ele, não vai valer uma errada que você fazia. Pode, pega sempre, não pode. Né? Pega pode. E meu Benção, voltando aí, dentro do projeto, quais são os principais
desafio que vocês estão passando no momento agora, de coisas que vocês precisam, estão necessitando no momento. No momento a gente estava precisando dos uniformes. Só que nós encontramos um amigo aí, o Rossini, ele vai fornecer para nós 3 uniformes para a gente começar. Os campeonatos vai começar agora semana que vem. 3. Sub-12, 14 e 16. Para 6 categorias. 3 categorias. Na verdade são 4, mas eu não entrei com a 10 porque estava com menos meninos. Então, bolas, uns jump, coisas assim, para fortalecer eles. Mas o jump eu já dei conta de... A gente improvisa, né? A gente teve que arrumar uns pneus aí. Sim. Vamos na borracharia, arrumamos pneus. Conseguimos uns pneus aí com os amigos nossos aí. Nós estamos já adiantando com as crianças. Mas o quê? Roupa de chegada. Para fazer um negócio organizado. Você fazer um projeto organizado, infelizmente a gente precisa de verbas, de equipamentos. Para mim hoje, eu falo lá para meus colaboradores que estão lá, se eles chegarem tudo bonitinho para jogar, já tá bom. Porque começa daí, quando eu chego no estádio de tênis, short, camiseta, o time inteiro uniformizado, já dá uma outra cara, dá uma cara de organização, dá uma cara de evolução. É isso que eu falo. Eu tiro muito pelo Jean do JK. Os meninos deles, todos têm que chegar uniformizado, não com uniforme de jogo, de treino. Então, você chegando com uniforme de treino, todo mundo vai saber que você está trabalhando naquele projeto, que você faz parte daquele projeto. Então, para isso, a gente está precisando sim, como o uniforme nós já vamos conseguir, né? Nós conseguimos, as roupas de chegada. Mas Deus vai preparar tudo. Deus prepara tudo. E existem contas ou alguma forma que as pessoas possam contribuir, né? E também patrocinadores, pessoas que vão estar assistindo aqui, né? Que Deus está já direcionando e possam estar abençoando o projeto do Ebenezer. Tem Pix, tem situações... Ainda não fizemos isso ainda porque assim, a gente não pusemos no papel ainda, estamos pondo no papel agora, legalizando tudo, para ter o Pix, ter tudo certinho do projeto mesmo. Como estou passando essa coisa de gravidez com a esposa aí, então tá... Então, nesse caso, se caso alguém queira doar, é diretamente com você. Isso, diretamente comigo ou com a minha esposa mesmo, porque o projeto vai estar no nome dela. E a pergunta que eu estou deixando aqui, nesse momento que está passando aqui embaixo no vídeo, o telefone dele, para que vocês entrem em contato, doem todo o vosso tempo de vida, todo o valor é muito bem-vindo, porque de pouco em pouco, né, de muitos doarem um pouco, viram um montante gigantesco para manter essas crianças, porque não é só uma questão, porque hoje quem mantém é ele, não só ele trabalha, ele mantém a casa, seus filhos, esposa, vê isso que está chegando, né, está vendo aí para o glória do Senhor, e esses 80 filhos aí que tem também que amor. E aí Deus tem provido, Deus tem feito, ele vive literalmente o sobrenatural de Cristo. Ele vive a nova vida da gente de Deus. Então, você contribuindo, pode ter certeza que vocês vão ser muito abençoados. Porque não é só questão do uniforme, tem café da manhã, tem alimentação nessa tarde, durante os treinos, para que essas crianças sejam cada vez mais incentivadas, né? Estão sendo mudadas de caráter. Então, doem, ajude esse projeto. Vocês vão ter certeza que lá no Facebook, só, projeto Ebenezer Campo Belo. Vocês vão ver para onde Deus está soprando, para onde Deus vai levar, o que vai acontecer na vida de cada uma dessas crianças. Amém. Né? Em nome de Jesus, peça. Amém. Então, agora deixando aqui, estou deixando aqui embaixo o telefone para ver se vai aparecer. E outra coisa, né? Futuro. Quais são os planos para o futuro? Eu tenho certeza que Deus já colocou o teu coração aí. Às vezes, para nossas circunstâncias, falando, foi, né? Aconteceu esse caso. Esse dia eu passei num terreno, ali na Zona Norte mesmo, perto da São Jorge. Ele tem um terrenão, que ele faz foco por... Deve ter uns... Sei lá, dá pra fazer uns 30 campos de futebol. Eu passei lá esse dia com meu filho pequeno e falei, aqui filho, vai ser aqui que o projeto Ebenezer vai ser aqui, vai ser o CT do projeto Ebenezer. Nossa pai, mas como você vai conseguir dinheiro? Eu falei, não sei, Deus que vai trabalhar.
É Deus que trabalha. Mas é muito grande, Pai. Nosso sonho tem que ser grande. Porque se a gente sonhar pequeno, a gente vai ser pequeno. Nós estamos diminuindo Deus. Estamos diminuindo Deus que nós temos. Por que nós temos? Não, pai, mas muito falei, vai ter campo, vai ter hotel, vai ter alojamento, vai ter tudo. Vai ser um CT, Ebenezer. Então, coitado, eu pergunto assim, nossa, mas não tem dinheiro para isso. Nosso Deus é dono de tudo. Ele tem tudo, Deus tem tudo. Sim. Então, esse é um dos sonhos assim que eu passo ali, todo dia eu tenho que passar lá, eu passo e olho, fico olhando. Vai ser aqui. Logicamente, vai a vontade de Deus, não for ali, vai ser outro lugar maior. Então, mas esse é um grande sonho de fazer sim um CT. Para quê? Para estar alojando essas crianças, alojando em si, elas tendo a permanência dentro do coisa ali, para dali elas saírem já com um futuro maior. Então, hoje eu vejo alojamentos aí, não criticando, mas pequenos para as crianças, não sem um conforto. Não que você tenha que sair, eu falo com meus filhos, tem que sair de um lugar, porque essas crianças sofrem muito alojamento. A verdade é uma só. Fora o alojamento do Palmeiras, dos Corinthians, dos times grandes, o do esporte, que é um CT maravilhoso para receber as crianças, tem nutricionista, tem tudo. Você chega, você acorda, você faz uma enquete. Como que você dormia, como você ia, para a mulher passar para você o que você vai comer, o que você vai fazer naquele dia. Então isso é maravilha, lógico, para os grandes times. Mas eu penso ali, naquele espaço, faço umas kitnet grandes lá no fundo. E ali eu faço alojamento, não só para o projeto Ebenezer, mas para outras escolinhas. Com preços mais razoáveis, lógico. Por quê? Mas ali você vai ter o conforto, vai ter uma academia, vai ter um clube, tudo. Esse é o grande sonho, uma estrutura completa. Mas para isso, lógico, nós precisamos de Deus na nossa frente. E uma coisa que ele já faz, ele está se movendo. Que uma das coisas que a gente não se mover também, orando, buscando, a gente sabe como é o nosso Deus, mas também Deus gosta de ver movimento. Né? E isso você já tem feito, isso já está acontecendo. Né? E graças a Deus. E vai ser para mais testemunho, ele vai estar contando em breve. Aí na vida dele vai ver isso verdadeiramente. Porque a única coisa que Deus sabe de cada um de nós, na essência, é o que está aqui dentro. Dentro do coração. Aqui fora estamos vivendo aqui. Mas aqui dentro é só papai que sabe. Então, Deus sabe o que está aí dentro, porque muitas coisas foi Deus que colocou. E quando Deus põe, tudo vai acontecer. Mediante essa movimentação, essa verdade que ele vive. E principalmente o amor e o foco que ele tem de estudos. Né, Bessa? É igual você falou, se a gente não se mover, a gente não age. Aí meu filho, esse dia nós estávamos indo pro treino, passou tava num carro, escrito uma frase: Deus te dá o barco, te dá o remo. O que falta? Você remar. Se você não remar, não adianta. Se você tem o barco, você tem o remo. A gente temos que remar. Aí meu filho chegou no treino, começou a fazer preguiça. Falei, mano, você acabou de ler a frase ali agora. Me repita a frase que você leu ali agora. Deus dá o barco e o remo. Nós temos que remar. Então rema, cara. Se você não remar, não vai pra frente. A correnteza vai te levar para baixo, pro buraco. Então, é isso que nós temos que eu falo com meus meninos, bato na tecla. Às vezes eu entro em confusão com pais em escolinhas particulares. Por quê? Eles querem que os professores cuidem dos filhos deles como se fosse uma louça. E futebol não é uma louça. Futebol é um jogo de contato, futebol é um jogo de forte. É um jogo explosivo. Aí eu lá fora, eu vejo lá pais gritando, xingando, brigando. O que você está ensinando pro teu filho? Aí os pais vão ensinando grito com o seu. Eu falei, não, a hora que ele entra dentro do carro, eu converso com ele. A hora que ele entra dentro do carro, eu falo para ele, você está errado, você fez isso, fez aquilo. A correção vem lá fora. Eu não tenho que ficar gritando, porque se eu estou gritando, eu assusto meus meninos. Teve caso de eu chegar no pai e falar, mano, você está atrapalhando seu filho jogar. Porque seu filho não sabe se presta atenção no técnico nem você. Porque aqui, eu falo para os pais dos meus alunos, aqui quem manda neles sou eu. Vocês só assistem. Lá fora, vocês é o pai, aqui dentro sou eu. Então, não adianta eu vou ser bravo, eu vou ser rústico com eles. Mas porque estou criando homens de verdade. Homens que vai aguentar ouvir vários não aí para fora aí.
Porque hoje essas crianças não podem ouvir um não. Ouvir um não já tem depressão, é outra coisa da depressão. Por que existe isso? Depressão. A depressão só existe, cara, porque a gente dá espaço para ela. Vamos focar. Eu era para dar tudo errado, ô Francis. Falar para você. Deu PT no meu carro esse dia, o cara não pagou. Então aconteceu coisas comigo que você acha que não dá uma vontade de jogar tudo pro alto? Mas e aí? Se eu fazer isso, o que vai ser dos meus filhos? Mas é o que vai, mediante a situação. Mas por quê? Eu falo com meus filhos, com 12 anos de idade, quando eu morava em Anchieta, minha avó cuidava de 5 netos, eu tinha que sair de casa para os outros comerem, os mais novos comerem. Eu saía, eu achava o que eu achava no chão, eu comia. Então, a vida me criou ser isso aí desde pequeno. Porque meu pai, cachaça. Minha mãe abandonou nós por causa de outro homem. Ela teve os motivos dela. Não crucifico ela por isso, mas ela teve o motivo dela. Só que ela abandonou eu, a minha irmã e meu irmãozinho no meu colo. E nem por isso eu dei errado. Eu tinha tudo para dar errado. Eu falo com meus filhos, eu tinha tudo para dar errado nessa vida. Eu só morei em lugar de periferia, como eu gosto de morar em periferia. Por quê? Porque ali eu vejo muitas pessoas que possam ser resgatadas, mas tem que ter alguém trabalhando por elas. Tem que ter alguém fazendo essas coisas por elas. É que às vezes eu discuto com a minha esposa. Minha esposa fala, você dá mais atenção para as meninas do que nós aqui. Eu falo, se eu não dar atenção para eles, quem que vai dar? Aqueles momentos que eles têm comigo ali, de segunda, quarta e sexta, para eles, lá na frente, eles vão falar, nossa, eu tinha um professor que era chato, que era bravo, que era isso. Mas soube orientar nós, soube capacitar nós. Então, nunca desista de ajudar o próximo. Às vezes, eu sei que é difícil. Tá difícil você tentar ajudar o próximo. Mas dá para ajudar. Temos que escolher as pessoas que querem mudança. Eu estava conversando ontem isso com meu primo. Tem pessoas que você olha e você vê que ela quer mudança. Tem pessoas que não têm mudança. Elas não querem a mudança. Vai chegar a mudança delas. Mas naquela hora, é melhor você largar ela daquele lado e achar aquela que quer mudança mais rápido. Você vai mudar aquela pessoa, você vai salvar a vida daquela pessoa. Como aconteceu com essa mulher. Às vezes eu consegui, Deus pôs eu ali, foi Deus que pôs. Porque eu estava totalmente intercalado dela. Mas eu aprendi uma coisa. Foi o que eu falo. Deixa eu falar o testemunho aqui do carro. Falei pra você do carro? Então, do carro foi o seguinte. Eu acordo 4 horas da manhã para trabalhar. Eu saio 4 horas da manhã para trabalhar. Escovei os dentes, coloquei a lente no meu olho, eu uso lente. Aí o Espírito Santo veio com a voz e falou, não vai trabalhar agora, vai descansar mais um pouco. Naquele dia, eu precisava de R$150 para pagar um cartão. Daria para mim ganhar R$150 durante o dia normal, mas eu quis meter a minha meta, porque quando fosse 4 horas eu ia levar meus filhos para treinar, podia parar um pouco mais cedo. Eu não ouvi o Espírito Santo, eu saí. Na primeira viagem, o cara atravessou o sinal vermelho e arrebentou meu carro no meio. E eu nunca fui desobediente ao Espírito Santo. E aquele dia eu fui. Aí essa consequência, as escolhas. Vou culpar quem? Vou culpar a mim mesmo, eu não vou achar uma culpa. Eu não vou culpar Deus, que Deus foi lá e falou, usou o Espírito Santo e falou, não, vai descansar mais 5 minutos. Era 5 minutos da minha vida, não poderia ter acontecido esse alvoroço que está a minha vida agora. Porque, querer ou não, deu um alvoroço. Porque eu tive um gasto. Um gasto. 150 e virou mais de 10 mil por causa de uma desobediência. Então a gente vai na igreja, a gente escuta o pastor, escuta lá o louvor e a gente não obedece. A gente vai culpar quem? Nós. Aí os outros falam assim, a mulher da cidade falou assim, você vai calmo. Eu falei, vou fazer o quê? O Espírito Santo me avisou para não sair. Eu fui sair. Então foi teimosia minha, o erro foi totalmente meu. A escolha dessa situação foi minha. Porque se eu vou na igreja, se eu sou um cristão, que eu estou indo na igreja, por que eu não vou ouvir o Espírito Santo? Então... Qual voz você está ouvindo? Né? Agora esses dias... Qual voz você está escutando? Qual voz você está dando preferência? Quais são as suas escolhas? Né? Foi uma respeito disso mesmo. E aí foi dando continuidade lá. Campeonatos. Quais são os campeonatos da participação?
agora nós vamos começar a série, a AME, né, Copa AME, que é para eles um campeonato paulista. É o sonho de muitos deles, principalmente dos meninos dos projetos sociais, é jogar uma AME. Eu tenho um menino que se inscreve só para falar que tá inscrito. Ele tá lá. Tem menino que não foi num jogo, só para falar. E eu deixo ele se inscrever. É o sonho dele, tá lá. Eu não joguei, mas eu tô lá na AME, tá lá, tá na lista, meu nome tá na lista. Então, olha como que o sonho pode ser mínimo, gente. Se eu tô inscrito, por que eu não vou levantar, vou lá jogar? Às vezes eu posso destacar, como o Davi se destacou. Oportunidade. Foi o que eu falo para os meninos. Todos vocês tiveram a mesma. Só que só o Davi aproveitou. O Davi era o mais ruim de vocês. Só ele ficou. Tinha o Marlon, tinha o Eric, tinha o Dudu, tinha um monte. Então vocês não podem cobrar eu. Porque o mesmo jogo que ele foi selecionado, vocês jogaram. Só que vocês não jogaram o espírito de vencedor. Eu canso de falar isso para eles. Não canso de falar isso para eles, né? Não importa o resultado, importa você jogar. Se o cara olhar, ele vai te ver. Como tem muitos meninos meus que os caras olham e falam: você cede ele para mim, eu cedo os meninos para eles, porque a escolinha deles é melhor. Eles têm uma estrutura melhor que a minha, então eu não posso segurar os meninos, eu tenho que eu pego e desfaço. Falo, não, você vai jogar para os caras esse ano. O meu zagueiro, pra você ter uma ideia, esse daí que eu te falei pra você, que me deu trabalho, eu troquei ele por 6 meninos. Olha a troca, num outro projeto, o cara tinha um menino sobrando lá, eu falei, então faz o seguinte, eu mando o meu zagueiro pra você e fico com 6 teu. Então eu troquei 1 por 6. Então, você vê, mesmo no projeto social, né, Viola? Viola tá com nós aí, Viola que é do Delmas. É um projeto social também. Então, é ajudar um ao outro. Nós temos que fazer eles acharem que eles são importantes, para eles terem um rendimento melhor dentro de campo. Então ele ficou todo feliz que ele foi trocado por 6, mas não é que os outros 6 é inferior, é que os outros 6 não tinham espaço, não o mesmo espaço, porque você só pode assinar 22. Se você levar 30 meninos, é ruim, você tem que pôr 5 minutos, então você tem projetos que pensam em ganhar. Eu não penso em ganhar, como eu penso só em revelar. Então eu ponho, tem time meu que tem 35 moleques inscritos. Mas eles vão lá, brincam um pouquinho, lógico. Não é todos que vão, mas os que vão, ninguém fica sem jogar. Todos entram em campo, nem se for 5 minutos. Pra quê? A expectativa deles é jogar 5 minutos. Hoje que eu falo, hoje eles são fotógrafos. Se não tiver um fotógrafo dentro do campo, eles não jogam. Eles vão pela foto, para tirar uma foto. Eu falo para eles, eu teria vergonha na minha época de postar uma foto que eu perdi de 5-0. Sim. Agora vocês não estão nem aí, né? Não pode, o importante é que eles não acham que vai ter jogador. Então hoje eles estão preocupados mais na mídia do que como é que o meu celular está aqui. Vou te mostrar a foto do meu filho. Meu, tem uns fotógrafos que fazem milagre também, não tem como. É que não tá aqui, não é mostrar no vídeo isso aí, eu posso ver. O meu menino, ele entrando em campo, o cara pegou uma foto, eu postei ela, o cara ligou pra mim do Paraná querendo ele. Eu falei, não, ele não tá preparado ainda não, ele tá começando agora. Eu falei, não, esse aí é o homem já. Eu falei, não, ele tem 12 anos, ele não tinha 12 anos, tinha 11 anos. Então, uma foto muda a tua vida, eu falo pra eles, uma foto ajuda. Só que você vê, meus filhos não têm rede social. Eles não postam. Meu filho viajou para Minas lá, não mandou uma foto para mim, França. Uma semana lá. Como assim, você não tirou foto, né? Porque o pai tinha ansioso que era. Uma foto. Sabe que ele pediu só Pix. Só Pix. Então hoje eles se contentam com isso aí. E eu não quero isso. Eu forjo meus meninos a quererem mais. Eu falo, não se contenta com pouco. Nós temos um Deus que pode dar mais e mais para nós. Por que eu vou ficar numa zona de conforto aqui baixinho se eu posso crescer, subir meu nível? Valorize esse processo, valorize, ouve o que o professor está falando. Vocês vão ver lá na frente, como Cristiano Ronaldo, como grandes nomes do mundo da bola, todos eles passaram por esse processo. Muitos são da periferia também, não é vamos colocar 90% deles tem essa história.
Então, ninguém é melhor que ninguém. É só o processo e a forma, qual é a sua escolha, a forma que você conduz essa oportunidade que você está tendo. E para a gente ir agora para essa reta final, meu amigo, que conselho você dá? Porque eu acredito que existem outros players por aí. Tem bastante. Né? E não é só o projeto do futebol com crianças, mas existem vários outros projetos para crianças também. Para crianças. As pessoas também têm muito que estão no coração, que Deus também plantou ali, mas não tem a coragem, né, de fazer. Você não deixa que as circunstâncias sejam maiores do que você ter aquela ação de fazer. Né? Isso. Qual conselho você dá para cada uma dessas pessoas? Se Deus tocou em você, para você fazer isso, faça, ajude, porque é tão gratificante a gente poder estar ajudando essas crianças, esses jovens. Então, não desista. É o que eu falo para os que não falam, não desiste nunca. Quando alguém fala para você que você não é capaz, mostre para eles que você é capaz. Eu uso muito essa frase com meus filhos. Eu falo, vocês têm que mostrar para mim que vocês vão ser capazes, porque essa palavra é forte. Uma pessoa fraca. Quando a pessoa é fraca, ela deixa essa coisa, essa frase entrar na sua mente. Você não vai conseguir. Se eu tivesse escutado isso, Francis, hoje eu não estaria aqui. Hoje talvez eu não estaria tendo meu outro filho. Por quê? Porque eu vivia em bar, vivia em coisas, em outro mundo. Então, você acha que eu nunca ouvi isso aí, você não vai conseguir? Só que, é como eu falei, falo e falo sempre, essa palavra me fortalece. Essa palavra é tudo na minha vida. Quando falam que você não vai conseguir, mostre para ela. Não precisa ficar postando, mostra só para ela que você está subindo de nível. Quando eu tô calado, eu subo de nível. Seja um testemunho. Seja um testemunho que você vai ver, né? Qualquer coisa você vai ver. E o que a gente está vivendo aqui hoje, nessa gravação, nesse episódio aqui, é algo muito especial. Muito especial por quê? É criança. Né? Nas igrejas, durante o final de ano, agora a gente nosso peregrinão, no coração, nas situações que a gente vive, né? Com a nossa posse, enfim. Deus tem falado muito dos meus peregrinos. Até recentemente, no ano passado, foi o lançamento do filme O Som da Liberdade, a respeito do tráfico de crianças, né, que está cada dia mais crescendo, e dentro do filme mesmo, o próprio traficante ali de crianças fala: para que eu vou mexer com droga, sendo que com crianças dá muito mais dinheiro? Hoje, esse mercado de crianças está aumentando mais de 1 bi. É muito dinheiro, é muita coisa. E aí que está sendo movimentado, está sendo crescendo. Então, somos nós que temos que fazer esse papel, são pessoas como ele. É o exército de Cristo que está aqui, que Deus fez para que cada um de nós sejamos esse exemplo, para que as crianças não vá. A gente sabe que a situação em muitas regiões no Brasil são bem precárias. Não tem informação, não tem essa mesma coisa que a gente tem em São Paulo. Quem não teve a oportunidade ainda de sair das fronteiras de São Paulo, de conhecer esse Brasil e de existe muita pobreza, muita falta de informação, muita falta de tudo. Mas esse papel é que cada um de nós leve o que nós temos para que esses pais sejam informados, não sejamos ignorantes ao ponto de deixar tudo guardado para a gente e achar que está tudo normal, tudo maravilhoso. Não está. Não está. Então, quanto mais a gente poder fazer, levar pessoas como esse, como o Kleber, levar esse projeto mais à frente, para que Deus venha fazer grandes coisas e sejamos exemplo. Pegamos de exemplo, né, através da doutora Kleber, pegamos de exemplo para que a gente tenha confiança à nossa volta, amigos que são pais, né, tem muita coisa. Então, vamos pegar esse episódio de exemplo, um exemplo extraordinário de Deus sobre nossas vidas. E Kleber, encerrando, e qual é a mensagem final que você nos deixa? Bom, a mensagem final eu vou falar sobre a palavra Ebenezer, né? Porque eu também não sabia. Li a Bíblia 2 vezes e nunca me detalhei nessa palavra. Foi a minha esposa que entrou a palavra Ebenezer. E é uma coisa boa para vocês aqui,
é tanto de Deus a respeito de cada amada Ebenezer, que ela apareceu aqui, eu tinha lido, eu acabei pulando a questão, né, do programa possível a respeito. Pergunta qual é o significado da palavra Ebenezer e por que ele colocou esse nome no projeto de Deus. Amém. Então vemos aqui, 1 Samuel 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem e chamou o seu nome Ebenezer e disse: até que o Senhor nos ajudou. Amém. Então, e agradecer também os colaboradores meus lá, que estão lá comigo, a Ângela, meu fotógrafo Ednei, que não tem a câmera, mas nós estamos preparando uma câmera para ele, o Reginaldo, o Lucas e a Cida. Muito obrigado por você estar confiando nesse projeto, com pessoas novas que estão ali comigo agora, que vai me ajudar nesse ano, nós estamos iniciando aqui agora, a conduzir o projeto. Então, e foco para frente e vitória na mão de Jesus Cristo. Amém, amém. Com certeza, grandes coisas estão acontecendo, sim. Todos sejam abraçados aí. Eu vou ter uma oportunidade de estar conhecendo a cada um de vocês. Eu vou estar indo aí para ver essas crianças todas, passar um momento com vocês. Quero muito conhecer Deus de fato. Mas que a gente fique com essa palavra. Até aqui o Senhor nos sustentou. Sejam cada um de vocês abençoados. Kleber, muito obrigado. Amém. Obrigado. Deus te abençoe cada vez mais. Eu tenho certeza, Beto, que você vai viver um ano sobrenatural de Deus na tua vida, através de sua vida, e cada um desses meninos estão contigo. Amém. Viu? Amém? Amém. Sejam mais abençoados e até a próxima. Até mais.